Bom dia, mulheres lindas, mulheres amadas por Deus, abençoadas. Hoje eu quero começar junto com vocês uma viagem, um estudo, uma busca pelas mulheres da Bíblia. Tantos ensinamentos nós podemos ter com todas as mulheres, com todas as suas experiências, vivências e que estão registrados na Bíblia. Então eu convido a vocês a estarem comigo nesse momento, a pararem um pouquinho do seu tempo, do seu dia e assim como eu, aprofundar essa busca por essas mulheres, por esses ensinamentos, que essas mulheres que nós vamos começar hoje possa nos inspirar, que essas mulheres possam ser os exemplos que nós escolhemos todos os dias a seguir, porque essa escolha e essa decisão de trazer as mulheres e apresentar mulheres da Bíblia, histórias tão fascinantes, histórias tão inspiradoras, tão encorajadoras, porque nós estamos em tempos difíceis para a mulher cristã. A mulher, ela precisa todos os dias fazer escolhas, tomar decisões. Escolhas essas que não eram tão grandiosas e numerosas como as que nós temos hoje para as mulheres de outras épocas. E toda escolha, ela traz os seus riscos. Toda vez que nós temos que parar para escolher algo, sempre tem um risco, dependendo da escolha que nós possamos fazer. Você sabia que a palavra grega que significa uma escolha é airesis, que é o mesmo que dogma ou heresia? Exatamente. Uma má decisão, ela pode nos levar a uma heresia. Ela pode nos trazer graves consequências. E sabendo que a Bíblia é a única âncora confiável, se torna mais fácil fazermos as nossas escolhas. A vida é cheia de escolhas, desde o momento que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. São escolhas que para nós muitas vezes não são tão relevantes, mas escolhas que nós tomamos podem dizer como será o nosso dia, podem ser a chave principal de como nós vamos conduzir o nosso dia. E na liberdade de fazer escolha, existem dois tipos de mulheres. As mulheres que querem a liberdade para escolher e as mulheres que a liberdade advém da escolha. E para nós escolhermos sabiamente, nós devemos conhecer a palavra de Deus e não só conhecer, como aplicá-las em nossa vida. E como nós podemos fazer isso? Tornando-se cada vez mais mulheres de valor, mulheres sábias, mulheres a quem Deus usa. Aí eu pergunto, quais as decisões mais difíceis vocês precisam tomar no dia a dia? São tantas, mas quais são aquelas decisões que para vocês são as mais difíceis de serem tomadas? As decisões que nós tomamos nas primeiras horas do dia. Pode nos parecer que não tem relevância nenhuma, mas todas essas decisões juntas, elas podem determinar como será o início do nosso dia. Se será um dia bom ou ruim. Se nós vamos iniciar o dia de maneira boa e agradável, ou se o nosso dia será iniciado ruim, ansioso, com a correria do dia. Decisões nós fazemos, mas em seguida toda decisão tomada, elas dão meia volta. E elas podem nos modelar ou podem nos quebrar. Então, durante toda essa semana, hoje é segunda-feira, então, de segunda a sexta, nós vamos estudar e aprender com a primeira mulher que precisou tomar uma decisão muito importante. Uma escolha que aos olhos humanos classificaria como sem muita importância, sem relevância,
Afinal, seria saborear ou não um fruto que aparentemente era belo, um cheiro agradável, e onde alguém havia lhe dito que ao provar daquele fruto, ela a tornaria mais sábia, uma mulher sábia. O nome dela, Eva. Eva é a mulher que nós vamos aprender com ela durante essa semana. Afinal, muitas coisas começaram a partir de Eva, chamada como a mãe de todos os seres humanos, mas também conhecida como a mãe de todos aqueles que morrem. Ela, Eva, é a representante feminina da raça humana. Mas nós podemos aprender muito, muito com as decisões que Eva tomou. Eu convido você a pegar sua Bíblia, porque juntamente com todo o estudo das mulheres, nós iremos acompanhar tudo na palavra de Deus. Não é nada que não seja conforme o que está na palavra de Deus. Então eu encorajo você a pegar sua Bíblia agora, abrir em Gênesis capítulo 1, dos versículos 26 ao 28, onde nos diz: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, mas os criou de maneira completamente distintas, diferentes, mas muito significativas. Quando os criou para que dominassem tudo que estava sobre o mar, os céus e a terra, sobre os grandes animais. Criou o homem e a mulher para que se multiplicassem, mas criou a imagem dele. Em Gênesis 2, versículo 7 nos diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O homem foi criado do pó da terra. Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. A mulher foi criada de uma outra maneira. Adão foi criado primeiro. E ele tinha uma vida perfeita, uma vida maravilhosa. Ele estava no jardim, ele tinha tudo para ele. Ele podia dominar as aves do céu, os peixes do mar, os animais que rastejavam, os grandes animais. Mas, no versículo 18, Deus nos diz: Então Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Portanto, Deus estabeleceu no homem a necessidade de comunhão com outra criatura que também compartilhasse a imagem divina. Nesse caso, Eva não é um apêndice. Eva viria a ser indispensável, mas estabelecido o fato de que a existência de Adão sem Eva não era boa, ainda assim Deus não a criou imediatamente. E nós podemos ver isso em Gênesis capítulos 2, nos versículos 19 e 20, onde nos diz: Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Nesse momento, o Senhor queria que Adão entendesse que mesmo com todos os animais, mas ele não tinha uma parceira na terra. Ele queria que Adão descobrisse por si a sua singularidade como ser humano. E com isso, ele começou a preparar Adão
para a chegada de Eva. Então, quando Adão descobriu a sua singularidade como ser humano e estava pronto para receber Eva, Deus a criou. E nós podemos dar continuidade na leitura nos versículos 21 ao 23. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Essa foi a criação de Eva. Então, criados à imagem de Deus, só eles poderiam desfrutar da comunhão de um com o outro e com Deus, o seu Criador. E para finalizar, eu quero deixar um questionamento hoje, para que vocês possam pensar durante todo o dia. Vocês já pararam para pensar porque Deus mudou o método da criação quando ele foi criar Eva? Porque até então ele tinha criado todos os seres vivos da terra, do pó. Ele criou o homem do pó, ele soprou vida nas narinas. E por que Deus mudou a criação de Eva, o método que ele utilizara antes, sendo que eles têm a mesma essência? Então por hoje nós vamos ficar por aqui. Amanhã nós vamos dar continuidade e nós vamos aprender muito com a história de Eva e com a decisão que ela tomou. Fica comigo. Compartilha, se você quiser, esse vídeo para as mulheres que você quiser, para que elas possam também, junto conosco, conhecer um pouco sobre essas mulheres fantásticas e extraordinárias da Bíblia. Nós não precisamos ir tão longe, buscar mulheres tão distantes de nós, para que seja as nossas inspirações. Se nós recorremos à Bíblia, aqui tem exemplos extraordinários de mulheres. E no contexto geral, o nosso manual nos ensina tudo que nós precisamos. Tudo. Então vem comigo nesse momento, vem comigo nessa viagem, nesse mergulho na Bíblia, que a princípio será sobre as mulheres. E aos poucos vão surgindo novos projetos, mas que sejam sempre, sempre da vontade de Deus. É para Ele e por Ele que Ele cresça cada vez mais. Que através da palavra dEle, dos ensinamentos dEle, o Espírito possa mover-se em mim e em você. E que Ele possa nos levantar conforme a vontade dEle. E que nós podemos usar essas mulheres como inspirações. E assim podemos ser usadas por Deus. Que nós possamos ser o general das nossas vidas, o general da nossa casa, da nossa família. Que nós possamos tomar as melhores decisões de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Que essa semana seja abençoada. Que o início da história de Eva tenha sido plantado e que a sede e a busca por essas mulheres, por essas histórias, sejam uma crescente. Que cada vez mais eu e cada um de vocês possa querer buscar essas histórias, buscar nessas mulheres as inspirações, os ensinamentos, para que nós possamos no dia de hoje, nos dias atuais, sermos fortes e corajosas e tomarmos as melhores decisões, as melhores escolhas, para que essas escolhas possam nos moldar e não nos quebrar. Mas quando nos quebrarmos, termos a certeza que Deus está conosco, que Jesus não nos abandona, que Ele está no caminho à nossa frente, nos conduzindo. Graça e paz a todos. Um dia abençoado, uma semana repleta de muita paz e de escolhas conforme a palavra de Deus. Deus abençoe a todas. Beijo no coração. Até amanhã.